Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 8 de janeiro de 2026. E vamos começar com a situação dos navios tanque que foram apreendidos pelos Estados Unidos da América. Um deles foi apreendido no norte do Oceano Atlântico e outro foi apreendido perto da costa da Venezuela. Mas tudo isto começou com a operação especial dos Estados Unidos para capturar Maduro e tivemos durante as últimas horas uma confirmação por parte de Donald Trump ou por parte do seu governo que os Estados Unidos iriam trazer cerca de 30 a 50 milhões de barris de petróleo venezuelano para o território dos Estados Unidos para depois vendê-lo. E o dinheiro das vendas só poderia ser utilizado pelos venezuelanos para comprar produtos americanos. E desde esta operação especial temos visto bastantes navios-tanque a partirem desde a costa da Venezuela. Muitos destes navios tinham um destino da Rússia, outros da China. Já tivemos a confirmação ainda durante o dia de ontem que um destes navios foi apreendido perto desta costa e este especificamente pertencia à Rússia. O que foi apreendido no norte do Oceano Atlântico também pertencia à Rússia, segundo a informação que nós possuímos. Mas neste navio estavam principalmente cidadãos da Ucrânia. Segundo as fontes norte-americanas, estavam 20 ucranianos naquele navio, 6 georgianos e apenas 2 russos. E o mais importante de tudo é que já sabemos que este navio estava vazio, não levava carga nenhuma. E para apreender este navio, os Estados Unidos tiveram de realizar uma operação especial bastante complexa. Sabemos que o Reino Unido também estava a participar na mesma e ajudou os norte-americanos. Mas pelo que estamos a ver, podemos deduzir que isto de facto foi uma enorme distração feita pela Rússia por Putin. Ele conseguiu atrair tanta atenção por parte de Donald Trump, chegou a atrair forças especiais norte-americanas para um único objetivo, para eles não encontrarem absolutamente nada neste navio. E todos nós sabemos que a lei internacional foi violada nestes atos, já que o navio não estava a navegar sob sanções porque estava completamente vazio, e agora os americanos estão a dizer como desculpa que o navio afinal estava a navegar sem bandeira nenhuma e que afinal não pertence à Federação Russa. Contudo, os russos já referiram que de facto o navio lhes pertence e que a lei internacional foi violada. Mas a escalada não está apenas aí, também tivemos a confirmação nas últimas horas que o navio russo, mais um navio-tanque, foi atacado por um drone. Já no Mar Negro, temos aqui algumas imagens da explosão e as fontes da Turquia referem que este navio já conseguiu chegar a um dos seus portos. As escaladas continuam, vamos ver qual será a resposta por parte da Rússia, mas até lá vamos em direção à Ucrânia porque durante a última noite a Rússia efetuou um ataque massivo a toda a região de Dnipropetrovsk, onde alvos do setor energético principalmente foram atingidos. Temos aqui alguns vídeos de algumas explosões registadas, mas sabemos que esta região toda, ou grande parte desta região, ficou sem eletricidade. E muito provavelmente trata-se de uma manobra por parte dos russos para obrigar que a população civil ucraniana evacue toda esta região para cidades mais favoráveis para passar o inverno, sobreviver ao inverno e ao frio do inverno, o que indica que muito provavelmente eles estão a querer efetuar uma grande operação de ofensiva para conquistar bastante território dentro desta região ucraniana. Vamos agora passar à situação que nós temos no terreno e analisar os avanços que nós tivemos nas últimas 24 horas aqui no mapa. Da região de Stepnohirsk não tivemos nada de novo, sabemos por relatos de várias fontes, inclusivamente de fontes neutras e fontes pró-russas, que o exército russo continua com a sua ofensiva para chegar à vila de Vassilyanka, conquistando totalmente a vila de Primorsk. Para já a situação no mapa está desta forma e não recebemos mais nenhum vídeo que confirmasse a atual configuração da frente de combate.
Já da região de Guiaipolha, sabemos que os russos também iniciaram uma série de operações de ofensiva em toda esta região. Tivemos alguns ataques de drones registados em vídeo contra as posições ucranianas. Neste momento, as fontes indicam que o exército russo está a avançar por estes três eixos aqui. Já vos tinha dado essa informação ontem, mas durante o dia de hoje não tivemos nenhuma informação nova. Já do norte tivemos mais uma conquista por parte dos russos, que foi a vila de Bratsk, e temos a confirmação visual para isso, e por isso é que o mapa foi ajustado, porque tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como os combates estavam a decorrer por aquela vila. Temos aqui ataques com drones do tipo FPV, artilharia, mas o mais importante de tudo é que no fim deste vídeo nós podemos ver como alguns soldados russos estão a erguer as suas bandeiras. E este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa. E tudo isto faz parte da operação por parte dos russos para quebrar a última linha defensiva ucraniana nesta região de Zaporizhia, e o último passo que falta é a conquista da vila de Ternovate. Sabemos que batalhas bastante ferozes e sangrentas estão a decorrer neste momento para a conquista desta vila, e sabemos que os ucranianos sabem muito bem a importância da mesma e estão a lançar cada vez mais e mais reservas para assegurar. Vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias. Da cidade de Novopavlivka tivemos uma fonte a referir mais avanços por parte dos russos a leste desta cidade, mas para já não temos nenhuma confirmação ou prova visual destes avanços. Da região de Pokrovsk e de Mirnograd, a linha da frente também tem permanecido bastante estável. Nos últimos dias temos vários ataques registados pelos ucranianos, pelos russos, mas por enquanto isso não muda a situação geral naquela região. De Konstantinivka sabemos que os russos ainda durante o dia de ontem iniciaram uma série de operações, como eu tinha referido no vídeo publicado durante o dia de ontem. Algumas fontes referiram que os russos conseguiram ocupar algumas posições a norte desta pequena vila de Ilinivka e, além disso, os mesmos conseguiram capturar algumas posições ao longo desta área do mapa, mas para já não temos confirmação visual disso e não sabemos de facto se os russos tiveram ou não sucesso nesta operação. Mas uma coisa nós sabemos é que os russos conseguiram melhorar as suas posições nesta área do mapa, que foi ajustada a favor dos russos com base num vídeo publicado pelo exército ucraniano a mostrar ataques que eles efetuaram às posições das forças russas. E alguns destes vídeos foram geolocalizados naquela região e por isso a mesma foi ajustada. Os russos também prosseguem a atacar a logística ucraniana, alguns equipamentos de comunicação, como podemos ver aqui. Mas aqui ao norte desta cidade a situação tem permanecido também bastante estável. E agora vamos continuar em direção a Siversk. E como eu já referi no vídeo de ontem, os ucranianos mostraram ataques efetuados às posições russas exatamente naquele ponto do mapa. E com base neste vídeo, toda aquela região foi ajustada a favor das forças russas. E aqui sabemos que os russos também estão a prosseguir com a sua ofensiva. Neste momento está em foco a vila de Riznivka, que está também a ser bastante ou fortemente bombardeada pelas forças russas com bombas do tipo FAB e até com artilharia. Tivemos alguns ataques registados por parte dos ucranianos na vila de Yampel, principalmente à logística das forças russas, às posições do seu exército. Alguns veículos também foram destruídos nestes ataques, mas não tivemos nenhum movimento registado no mapa. Os russos também prosseguem a atacar a logística dos ucranianos a sul da vila ou da cidade de Liman. Temos aqui alguns veículos destruídos pelos drones da Rússia. E sabemos que agora também uma batalha bastante forte está a desenvolver-se para o controlo desta mesma cidade. Vamos agora avançar e na região de Borova temos mais alguns acontecimentos. Ainda durante o dia de ontem tivemos relatos de algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, que indicaram uma contra-ofensiva pelo lado ucraniano.
indicando sucesso por parte dos mesmos, mas durante o dia de hoje tivemos a confirmação de que os grupos de sabotagem e reconhecimento das forças russas começaram a atuar na vila de Lozove. Eles conseguiram infiltrar-se nas defesas ucranianas e até recebemos não só relatos de algumas fontes, como também um vídeo publicado pelos russos a mostrar no mapa que caminho eles fizeram para chegar àquela vila. E portanto podemos ter aqui uma intensificação de ofensivas pelo lado dos russos já nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos agora em direção à cidade de Kupiansk, temos aqui mais alguns desenvolvimentos no mapa. E há cerca de 4 ou 3 dias atrás tivemos uma confirmação oficial por parte do Ministério Russo da Defesa que referiu que as suas forças conseguiram conquistar totalmente a vila de Podolye. E naquela altura esta situação parecia bastante estranha porque nós tínhamos visto alguns vídeos do exército ucraniano a atuar exatamente nestas localizações do mapa. Mas só durante o dia de hoje recebemos uma confirmação visual, mas que confirma o controlo parcial por parte dos russos daquela vila. Temos aqui um vídeo publicado pelas fontes pró-russas que mostram alguns dos seus soldados a erguer as suas bandeiras em algumas porções deste território. Pelo menos 2 imagens foram geolocalizadas no mapa, uma bandeira foi erguida exatamente naquele ponto e outra na região mais ao norte, naquele edifício. E para ser sincero, absolutamente ninguém sabe como está a situação real, qual é a configuração real da linha da frente de combate. Sabemos que os ucranianos prosseguem com a sua grande contra-ofensiva, os russos continuam a defender-se da mesma, mas pouco a pouco começamos a descobrir qual é o grande objetivo por parte destas contra-ofensivas ucranianas. Porque tivemos um relato das suas fontes que referiram que foi finalizada a construção de uma nova linha defensiva já a oeste desta cidade de Kupiansk. E na verdade eu já discuti qual era a importância desta região toda para os ucranianos, porque caso eles não conseguissem parar os avanços por parte dos russos, então significaria que todas as forças ucranianas que se encontram neste momento em toda esta área da região de Kharkiv ficariam semi-cercadas pelas forças russas, e então os russos teriam mais ou menos facilidade em conquistar todos estes territórios. E estamos a ver que de facto os ucranianos estão a reforçar as suas defesas nesta região para que isso não aconteça. Vamos agora em direção à cidade de Sumy, onde temos mais algumas atualizações. A sul da vila de Yablunivka fizemos um pequeno ajuste no mapa a favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar alguns ataques que eles efetuaram com drones do tipo FPV às posições, veículos russos. Temos aqui algumas imagens destes ataques. E já outras fontes referem mais avanços por parte dos russos a sul da vila de Oleksiivka. E neste momento, as forças russas estão cada vez mais próximas da próxima linha defensiva dos ucranianos que passa exatamente por estas vilas aqui. Veremos também como os combates irão decorrer por toda aquela região. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.